hoje aqui é compreender o passo a passo para que as pessoas sejam terapeutas de sucesso, profissionais de ajuda de sucesso. Então, para você que está chegando aqui agora, se você é terapeuta, fica com a gente. Se você não é terapeuta, você pode ficar, porque os passos do sucesso, eles servem para muitas outras profissões. E se você puder também, convida alguém para vir para cá, para entender, para compreender, para perceber o que é um terapeuta de sucesso, né? Então, falando desses passos, a gente vai dar espaço mesmo a esse conhecimento no processo de terapia. Quando a gente fala sobre terapeuta de sucesso, o que a gente busca falar? Todas as profissões, elas existem porque elas servem as pessoas. Então, o primeiro movimento importante é, quando eu escolho uma profissão, eu escolho um servir. Então, eu estou servindo a um determinado público, eu estou servindo a mulheres, a homens, a adolescentes, a crianças. Então, dentro do processo de servir, o nosso desafio maior é a gente compreender que nós temos um lugar nesse servir, né? E muitos terapeutas acabam se enroscando porque eles mudam de lugar. Eles entram, se nós estivéssemos falando na psicologia, em transferência e contra-transferência com o seu cliente. Mas, como a gente está falando aqui no campo terapêutico, muitos terapeutas entram no campo do pai, no campo da mãe, no campo do irmão, ou no campo mesmo do relacionamento do seu cliente. Então, um terapeuta de sucesso, o primeiro passo para que sejamos um terapeuta de sucesso é reconhecer o nosso lugar no processo de terapia. E, gente, se a gente pensar aqui, todas as dicas que eu vou dar para vocês é sobre terapeutas. Mas vocês podem olhar para essas dicas também na tua carreira e na tua profissão. Normal, mesmo que não seja terapeuta, porque muitos de nós somos profissionais de ajuda. Profissionais de ajuda são todos os profissionais que apoiam empresas e famílias, consultores, mentores, todas as pessoas que ajudam, tá? Então a gente vai focar no terapeuta, mas você pode olhar esse passo a passo e projetar ele também para a tua vida e para a tua carreira. Vamos lá. Então, o primeiro passo de um terapeuta de sucesso é o lugar dele. O lugar de terapeuta. Não é o lugar de amigo, não é o lugar de pai, não é o lugar de mãe. E muitas vezes as pessoas se enroscam porque saem do seu lugar. E como que eu faço para não sair do meu lugar? É você dar na medida e na proporção que o teu cliente precisa. Existe um posicionamento nas constelações que é a gente trabalhar sem amor, sem intenção, sem pena, né? Sem julgamento. Então, quando nós estamos no campo de terapeuta, a gente recebe as histórias e devemos ficar nesta postura, no centramento, porque no centramento a gente pode ajudar mais o nosso cliente. A gente pode ajudar mais. Quando a gente se compadece, quando a gente se emociona, quando a gente se conecta com o nosso cliente e a gente sai do nosso campo de ajuda, do nosso lugar, e a gente entra no lugar de um outro relacionamento desse cliente, nós nesse momento não estamos mais ajudando. Então, ficar no teu lugar, ficar centrado, né? Para que aquele cliente veio te procurar? Quais são as ferramentas que você tem para apoiar aquele cliente? Não ir nem para o campo do conselho, nem para ficar no teu campo com os teus conhecimentos e com as ferramentas que você tem. Esse lugar do terapeuta, ele é um lugar muito importante no processo de cura. Quando nós entendemos e quando encontramos terapeutas que conseguem ficar no seu lugar, nós conseguimos apoiar as pessoas a encontrar o caminho do sofrimento, a raiz desse sofrimento. Porque toda pessoa que busca um processo terapêutico, ela está buscando um auxílio para olhar para uma dor, um auxílio para resolver um conflito, um auxílio para acalmar um pensamento, um sentimento, uma emoção que é recorrente. Então, se nós entendemos isso, nós entendemos que o nosso papel é apoiar neste conflito e na raiz desse conflito. Muitos conflitos, eles têm uma raiz oculta.
Então, o segundo passo para a gente resolver e apoiar e sermos um terapeuta de sucesso é a gente conseguir olhar além do olhar, olhar além do que o cliente olha. Porque a nossa mente e o cliente sempre vai justificar, né? O cliente sempre tem uma justificativa moral, uma explicação para o fato. Mas muitas vezes essa explicação para o fato foi uma desculpa que a mente dele encontrou para resolver o problema. E muitos terapeutas se perdem porque eles seguem a mente do cliente e não o campo, né? Então, nós, terapeutas sistêmicos, a gente segue o campo, a gente não segue a razão e o raciocínio do cliente, porque nem sempre aquilo que o cliente montou como história, né? E se você é cliente aqui, você já deve estar se percebendo, assim, muitas vezes a gente monta histórias para nos convencer da nossa realidade. De qual realidade? A realidade que a gente construiu de alguma forma. Tudo é, gente, um ponto de vista. Se eu desenhar um 6 aqui, a gente, desse lado eu vou enxergar 6, do outro lado vocês vão enxergar 9. Então, é sempre como eu enxergo no meu ponto de vista. Então, quando atendemos um cliente, nós temos que compreender que ele tem apenas um lado da história. O outro lado está com as outras partes. E que um cliente pertence a um sistema todo. Então, o nosso desafio de terapeutas é, além de apoiar o nosso cliente, é a gente compreender que ele faz parte de um todo e que esse todo que ele faz parte, ele é muito importante. Todas as pessoas são essencialmente importantes. Todas as pessoas, elas são muita contribuição no seu sistema familiar. Mesmo que esteja em conflito, mesmo que esteja em dor, não importa qual é o movimento, mas existe um campo de importância. Então, dentro desta importância, que esse cliente tem no sistema familiar, tem como pai, como mãe. Então, essa importância desse cliente é o lugar que a gente tem que olhar. Então, primeiro passo, ficar no seu lugar. Segundo passo, não comprar as histórias do cliente como o único caminho. Existem muitos caminhos e geralmente a solução está no oculto. O outro passo para o cliente, para o terapeuta ter sucesso. Então, porque, gente, se eu faço um trabalho de muito sucesso, se eu ajudo várias pessoas, a agenda ela lota a partir mesmo de indicação. Então, muitos terapeutas têm sucesso porque a sua agenda vai lotando por indicação. Mas o que faz a agenda lotar por indicação são resultados. São resultados. Nós temos que sair do campo de querer que o cliente nos ame. Nós não temos que ser amados pelo nosso cliente, nós temos que ser essencial no trabalho para o nosso cliente. Não é uma questão de amados, né? Então, o terapeuta tem que estar muito fortalecido dentro do seu processo interno. Então, todo o terapeuta precisa se tratar, gente. Precisa manter-se em tratamento. Eu venho da psicologia, e na psicologia isso já é uma exigência, faz uma das partes do código de ética, né? A gente busca tratamento, a gente busca acompanhamento, porque lidamos com muitas histórias, e o terapeuta da mesma forma. Então, quando se entra para o campo de terapeuta, você tem que compreender que você vai reservar um valor do seu faturamento para o seu atendimento, para o seu tratamento. Então, nós sempre nos mantemos em tratamento, em atendimento, por quê? Porque existem situações de transferência, de contratransferência, de projeção, existem as nossas histórias, como que eu posso ajudar alguém? Eu não preciso estar isso eu trabalho como mentoria de carreira. Muitas vezes as pessoas acham que, para eu ser terapeuta, para eu ser mentor, eu tenho que ser perfeito. Não, não existe. Porque nós somos seres humanos em processo de evolução. Então a gente não tem que ser perfeito, mas a gente tem que estar no nosso processo de busca. Porque como que eu vendo algo que eu não pratico? Ou seja, como que eu vendo o processo terapêutico, como que eu atendo pessoas, mas eu não me presto a pagar um atendimento, eu não me presto a contratar alguém. Então, todo terapeuta, ele precisa se manter em tratamento, em atendimento. Ele precisa ter um lugar seguro para ele discutir, seja casos dos seus clientes, seja um espaço seguro para ele fazer o seu processo de terapia. Então, um dos pontos de sucesso é você se manter
exatamente em tratamento, com atendimento. É você se manter nesse ponto onde você cuida de você. Alguém tem que cuidar de quem cuida. Alguém tem que cuidar de quem cuida. Então, alguém tem que cuidar dos pais, alguém tem que cuidar dos empresários, alguém tem que cuidar dos terapeutas. Só eu vejo muitos terapeutas, gente, que não buscam ajuda, que não têm mentores, que não têm terapeutas, que não têm psicólogos, que não têm pessoas que os atendem. Então, um outro passo do sucesso é você se manter em terapia, você se manter em atendimento. Quem escolhe um campo denso, porque o terapeuta ele está trabalhando com situações de dor, com situações de perda, com adoecimento mental, com adoecimento espiritual, com adoecimento físico. Então, como que eu vou tratar alguém se eu também não estou bem? Então, cuidar do terapeuta, cuidar de si mesmo é algo fundamental. E aqui, gente, entra o próximo passo, que é um terapeuta de sucesso e também é qualquer profissional de sucesso. Você tem que cobrar de forma equilibrada. Porque imagina que você é um terapeuta, imagina que você atende pessoas e você cobra pouco. Como é que você vai ter um espaço legal? Como que você vai estar bem emocionalmente? Como que você vai pagar o teu terapeuta, né? Porque a terapia, gente, é uma profissão. É uma profissão. Então, quando alguém faz um processo de terapia, ele tem que começar a olhar isso como um profissional. Então, ele olhando como profissional, ele tem que pagar na proporção. Então, cada um de nós, gente, tem um valor a partir da tua experiência de vida, a partir dos teus conhecimentos, das tuas formações. E aqui o que faz a gente aumentar o nosso valor, ora, são as formações, os conhecimentos e realmente o trabalho que você vem desenvolvendo na tua vida. Né, o trabalho que você vem desenvolvendo no processo terapêutico, o trabalho que você entrega para as pessoas. E isso vai agregando o teu valor hora. Um outro conhecimento que auxilia muito em ampliar o valor hora, por quê, gente? Porque nos dá uma ferramenta, é uma grande ferramenta, uma grande informação que são as constelações. Então, a formação em constelação, ela eleva bastante o valor hora, porque uma pessoa que faz uma formação de constelação, gente, uma formação, claro, em um instituto reconhecido, uma informação que tenha uma referência, né, com profissionais que estudaram, e isso vai te dando uma base, né, não é uma forma... Eu tenho 4 formações de consteladores. O Rafael, meu irmão, tem 6 ou 7, eu nem sei, eu sempre esqueço quantas ele tem, 6 ou 7 formações de constelação. Então, é esse processo de as pessoas se manterem em estudo e a constelação, ela gera para nós uma identificação do oculto. E dentro dessa identificação do oculto, a gente consegue apoiar o nosso cliente profundamente. Porque tem coisas, gente, que não adianta nós ficarmos apenas conversando com o cliente que ele não vai chegar no oculto. Imagina que esse cliente ele está com uma depressão e dentro desse processo de depressão identifica-se que a mãe estava com depressão quando estava gestante dele. Isso não vai estar na moralidade, mas o campo sistêmico traz a informação. Quando a gente está a serviço das pessoas, a gente está buscando ampliar a consciência de cada um para que possa se lidar com aquele conflito. Então, nessa ampliação de consciência, nessa busca de ampliar a consciência, nessa busca de ampliar as percepções e de buscar a raiz do conflito, então as constelações trazem um arsenal para a gente que é o campo sistêmico, que é a informação que ela se mostra para a gente. E aí não é busca, que não é mais não é adivinhação, não é busca, é visualização de uma informação que chega até nós. Muitos clientes estão vinculados em questões ancestrais, em emaranhamentos, como a gente chama nas constelações ancestrais. Então, uma coisa que faz com que o terapeuta tenha sucesso é que ele realmente apoia as pessoas a mudar de estado, que o cliente venha com novas demandas, mas que ele tenha resolução, que ele encontre um caminho para resolver determinado conflito. E isso vai fazer com que a tua agenda comece a lotar. Quanto mais clientes você apoia na resolução do conflito, daquela informação que está travando,
Então, quanto mais você consegue ser resolutivo, mais esse cliente volta com novas questões ou ele indica novos clientes. E aí, a sua agenda começa a entrar em um campo de lotar. Hoje, a minha agenda mesmo, gente, ela é lotada. E ela é lotada muito mais por indicação. Ah, vai lá com a Juliana, faz tal trabalho, olha, isso aqui é legal, isso aqui dá certo. Então, é uma onda, né? É algo que você começa a trabalhar com muito respeito ao teu cliente, né? Estando muito no teu lugar, ajudando ele a mudar aquele padrão, ajudando a mudar aquele comportamento. E aí você vai começar a receber famílias inteiras, você vai começar a receber amigos daquele cliente, por quê? Ele vai dizer, nossa, o que aconteceu com você? Onde que você está indo? O que que você está fazendo? Eu também quero fazer. E isso vai fazendo com que a tua agenda terapeuta seja lotada. Existem muitas terapias de ajuda, existem muitos caminhos, mas o grande caminho, assim, junto com as outras terapias, é a gente criar o nosso método de trabalho, é a gente criar a nossa forma de trabalho. E a gente tem um posicionamento muito claro, porque terapeutas que fazem tudo ou que não têm um posicionamento, eles acabam perdendo muita energia e acabam recebendo clientes muito diversos. Então a gente deve cada vez mais se tornar especialista. Nós temos que aprender, gente, com quem é maior. A gente tem que aprender com quem já faz há mais tempo que a gente. E a medicina é uma das grandes áreas. A medicina é uma área muito antiga, que tem muitos conhecimentos ancestrais. E hoje você vai no médico e ele cuida, um cuida do dedinho do pé, o outro cuida do joelho e outro cuida do braço. Então, quando nós terapeutas também temos que começar a aprender com as áreas maiores, aprender de que nós também podemos nos especializarmos. A gente pode se especializar em relacionamento, a gente pode se especializar em luto, a gente pode se especializar em adolescentes, em crianças, a gente pode se especializar no campo espiritual. Então, como que isso nasce? Nasce da força do terapeuta. Da força do terapeuta tomar a força do seu pai, do terapeuta tomar a força da sua mãe, e de, dentro desta força, começar a identificar o seu nicho e o seu subnicho para se posicionar cada vez mais. Faz sentido isso para vocês? Se tem alguém aqui que está me acompanhando que é terapeuta, dá um joinha para eu saber. Então, outra coisa importante para o sucesso do terapeuta é ele conseguir vender. Algum tempo atrás eu fiz um processo de mentoria de carreira, estava trabalhando com uma empresária e ela disse: Ah, Juliana, eu quero ir para o mundo da terapia. Eu falei: Ah, que legal, né? Muito bom, o mundo da terapia é um bom mundo, né? E ela falou: Ah, eu quero ir para o mundo da terapia porque eu não suporto mais essa questão de vender, como se terapeuta não tivesse que vender. Gente, pessoas de sucesso vendem e atendem. Esquece isso. Todo o profissional precisa vender. Como que alguém vai saber que tu faz um determinado trabalho se você não vende? Então, terapeutas de sucesso precisam vender. Terapeutas de sucesso também são pessoas que sustentam as suas famílias, que têm que levar dinheiro para casa. Terapeuta não é uma função fofinha. Terapeuta não é uma função, ai, nossa, eu quero ser terapeuta para ajudar as pessoas. Não, você tem que ser terapeuta porque você quer essa profissão na sua vida. Terapeuta é uma profissão. Não é essa coisa, eu quero ajudar as pessoas. Não, você tem que ter um posicionamento, você tem que ter um serviço para as pessoas. Você tem que servir. Então, é uma profissão. E quando ela é olhada como profissão, a, ela tem o processo de venda, ela tem o processo de um lugar para realizar esse atendimento, tem todo um passo a passo para cuidar do ambiente, tem um passo a passo para cuidar do seu cliente e tem um passo a passo para vender e cobrar. É essencial que os terapeutas cobrem de forma adequada pelo seu serviço. Cobrem o valor do seu serviço. Porque quando começa a acontecer o desequilíbrio no valor, pode acontecer o adoecimento de terapeutas. Sim, os terapeutas também adoecem.
Os terapeutas, para eles terem sucesso, eles precisam cobrar, precisam não, eles merecem cobrar o valor adequado com a sua alma. Imagina que você ajuda uma pessoa a sair de uma depressão profunda. Imagina que você ajuda uma pessoa a evitar o suicídio. Imagina que você atende uma pessoa e que você apoia ela na resolução do casamento. E qual é o valor desse atendimento? Então, tem que ser equilibrado o valor da alma do terapeuta com a alma do cliente. Então, para isso, precisamos ter clareza do nosso valor e segurança em cobrar. Em segurança. Então, isso faz com que a gente tenha mais êxito nesta profissão. Essa profissão tão bonita que é a profissão do terapeuta. E eu arrisco a dizer, gente, que um dos grandes conhecimentos que está vindo para complementar tanto a rentabilidade quanto para acelerar o processo e auxiliar os terapeutas a realmente ajudar mais profundamente seu cliente são as constelações familiares. E aonde que a constelação entra e qual é a grandeza da constelação? Na constelação familiar, na formação de constelação, o que que a gente aprende? O nosso lugar. O nosso lugar. O terapeuta se cura quando faz uma formação vivencial, tá? Não uma formação online, mas uma formação vivencial. Quando ele vive o processo de terapia, ele consegue se curar, ele consegue entender o seu lugar e ele consegue ficar neste lugar e tem ainda ferramentas como o campo sistêmico para apoiar. Então, pode usar outras ferramentas? Pode, mas vai estar sempre trabalhando com o campo sistêmico. Eu mesmo, nos meus processos de mentoria de carreira, eu sempre trabalho com o campo sistêmico. Então, eu uso o campo a meu favor, eu me apoio no campo para enxergar o que eu não enxergo naturalmente. Então, o campo traz informações e a gente vai desenvolver essa habilidade de ler o campo com maior frequência. Na nossa formação de consteladores, inclusive, a gente tem um dia de visitas em lugares para ensinar os nossos alunos a ler o campo sistêmico. E aí os alunos vão compreendendo como é que o campo conversa com eles, né? E como que esse campo responde. E é muito legal. Então, por que que é? Porque a gente tira da moralidade e a gente vai ajudar mais o nosso cliente. Então, eu arrisco a convidar todos os terapeutas a ter o conhecimento sistêmico. Porque com o conhecimento sistêmico, gente, a gente apoia mais. Ficando no nosso lugar, sabendo cobrar e sabendo interagir com o nosso cliente. De uma forma a não sermos pai, mãe ou qualquer outra coisa do nosso cliente. Tá? Eu vejo, às vezes, as pessoas buscando ou fazendo terapia com uma pessoa que aquela pessoa aconselha a vida, aquela pessoa prevê. Então, tome muito cuidado. O terapeuta, ele é uma profissão muito séria. Terapia é uma profissão, o terapeuta tem um lugar e nesse lugar tem uma seriedade, porque a gente lida com vidas. E a gente está a serviço das famílias. Então, o grande desafio do terapeuta é não julgar. E aqui, grandes terapeutas são pessoas que passaram por grandes processos de dor. Por quê? Porque eles não foram, vão saber reconhecer e vão saber não julgar histórias, né? Então, não julgar a história do nosso cliente, não achar que existe um certo e um errado, né? Que um cliente tem que ou não tem que, né? Então, a gente aprende muito nas constelações a trabalhar sem intenção. Né? Como seria a nossa vida se a gente não tivesse intenção? Seria ótima, né? Para todas as relações. E o terapeuta, ele não pode ter intenção de salvar o cliente, intenção de modificar a vida do cliente, intenção que o cliente case, intenção que o cliente separe, intenção que o cliente mude. Não, quando a gente aprende a atender sem intenção, a gente consegue apoiar profundamente o nosso cliente. Ser um terapeuta, gente, é muita responsabilidade. Ser um terapeuta não é brincadeira. Ser um terapeuta não é ajudar as pessoas. Ser terapeuta é ser um profissional, sim, de ajuda, mas um profissional que tem uma seriedade, porque se a gente, que tem uma importância. Então, eu gosto muito de dizer que é uma profissão. E se nós entendermos o terapeuta como um profissional, ele não está ali para ajudar, ele está ali para servir. Porque quando a gente serve as pessoas, a gente serve as pessoas com o que elas precisam, não com o que elas querem.
Olha a diferença. A gente serve as pessoas com o que elas precisam, não com o que elas querem. Muitos clientes meus dizem: nossa, eu nunca imaginei que você me diria isso. Eu nunca imaginei que eu era isso, né? Então é quando a gente tem que ajudar, por exemplo, um cliente a sair da vítima, quando a gente tem que ajudar um cliente a sair do agressor. E aí o desafio de não ser capturado por aquele cliente. Sim, gente, porque o cliente captura o terapeuta. É louco isso. Tem terapeutas que capturam os clientes, mas tem clientes que capturam os terapeutas com as suas histórias. Então, saber até onde você deixa o cliente falar, até onde você não deixa o cliente falar, onde você interrompe o cliente, aonde você para exatamente. Esse é um conhecimento que eu recebi, que eu aprendi, eu tenho diversas formações de terapeuta, né? Eu tenho várias formações, mas as constelações, elas me trouxeram essa força. A constelação familiar me trouxe essa força do meu lugar. Me trouxe essa força de não me emaranhar, de não me enrolar com o meu cliente e de simplesmente, às vezes, dizer para um cliente: aqui o arrogante é você. Aqui você precisa mudar, né? Porque muitas pessoas procuram um terapeuta achando que o marido tem que mudar, que a esposa tem que mudar, que os filhos têm que mudar, que fulano tem que mudar, que todo mundo tem que mudar. Mas, na verdade, quando a gente muda, o nosso mundo ao redor muda ou não, também tá tudo bem, né? CNV, comunicação não violenta, a gente não tem que ter intenção de que o mundo mude. E se o terapeuta vai indo nessa linha, se o terapeuta se perde, fica-se um cliente pagando terapia para falar mal de alguém e para não olhar para a sua parte, para o seu processo de transformação. Então, é muito sério ser terapeuta. É profundamente sério. Porque a gente mexe com vidas e com famílias. Com vidas e com famílias. E o terapeuta de sucesso, ele está no servir de forma adequada. Quem não está ganhando dinheiro com terapias, ou está cobrando pouco, ou está rompendo as leis, e está dando demais para o cliente, ou está se emaranhando sistemicamente nas histórias do cliente, porque todo o trabalho, ele gera renda para casa. E se você tem um espaço terapêutico, e você não está levando dinheiro para sua casa, quer dizer que você não está trabalhando para a sua família. Então, o terapeuta é um profissional, é um pai, é uma mãe de família que tem que levar dinheiro para casa, sim, gente. Tem que levar dinheiro para casa, sim. E o terapeuta, ele tem todo um mundo de autocuidado que ele precisa sustentar. Então, gente, não tem como fazer processo terapêutico cobrando pouquíssimo. Sinto muito, sinto muito. E as pessoas têm que investir sim no processo de terapia, porque esse é também o primeiro compromisso. O pagamento, gente, do cliente é um compromisso dele com o processo dele. Quando as pessoas pagam pouco, elas também nem valorizam tanto. Então, é importante, e aqui eu não estou dizendo que é para cobrar muito, eu estou dizendo que é para cobrar o adequado da sua alma. É uma alta ajuda. Eu não sei se é uma alta, aqui não entendi a tua analogia de alta, mas é uma ajuda profissional, né? Quando a gente vai para esse profissionalismo, quando a gente vai para o servir ao cliente e a gente está a serviço do cliente e de toda a família dele. Então, quando eu aprendi as constelações, quando eu entendi as ordens de ajuda, e aí a gente começa a perceber o nosso cliente com relação a todo o seu sistema, com relação a todas as suas conexões, quais são os padrões ocultos e internos que esse cliente está conectando, o que esses padrões servem ao nosso cliente. Então, gente, é um convite aqui para vocês, terapeutas, que vocês olhem para o pensamento sistêmico. Talvez muitos aqui já são consteladores familiares, já têm noção do conhecimento sistêmico, mas vocês podem participar da nossa Semana do Profissional Sistêmico.
A Semana do Profissional Sistêmico é 100% online e gratuita. Então, de qualquer lugar você pode participar. Você vai entender como o conhecimento sistêmico vai te ajudar no teu processo de atender os teus clientes. A gente está aqui a serviço de algo maior. Estamos a serviço do amor e da vida, né? Esse é o nosso grande lema nas constelações, a serviço do amor e da vida. Então, para retomar o fluxo de amor, para retomar o fluxo da vida, porque a vida ela é para frente, ela é como um rio da vida. A vida tem que ser leve, né? A vida tem que ser divertida, então ela é para frente. Quando a gente está no movimento de leveza, a gente está no fluxo da vida. E muitas pessoas às vezes não se encontram no fluxo da vida. Nós mesmos muitas vezes estamos contra fluxo. Então é sempre parar e o lugar de terapia é um lugar seguro para você parar e olhar para esse fluxo da vida e o que você precisa ajeitar aí na tua caminhada para que você possa seguir o fluxo da vida. Então, se a gente poderia pensar que os terapeutas servem para o fluxo da vida, né? A gente ajuda os nossos clientes a fluir na vida. E para a gente poder fazer essa ajuda de forma extraordinária, o convite é que você, além de todas esse passo a passo que eu dei aqui sobre como ser um terapeuta de sucesso, que você se abra, que você se permita conhecer o campo sistêmico, que você se permita conhecer como essa contribuição do sistêmico pode ser levada para a profissão, seja ela qual for, seja você da área da saúde, seja você um operador do direito, seja você um terapeuta holístico, é possível você levar o conhecimento sistêmico para o teu trabalho. E, gente, conhecimento sistêmico cura, mas cura a gente também. Não cura só o nosso cliente, cura a gente. Tá? Nós também somos filhos, nós também temos histórias, nós também temos padrões de negatividade, nós também temos mágoas, temos sentimentos. E antes de eu tocar em alguém, é preciso que eu me trate. Então, o que me preocupa são os terapeutas que muitas vezes fazem um curso, apenas um curso, e não se tratam, e não se cuidam, e querem começar a atender pessoas, e aqui eles vão se enroscar. Toda a carreira exige investimento. Exige investimento. E a carreira de terapeuta exige investimento. Gente, é uma carreira que exige muito investimento. Atualização constante, tem muita coisa nova saindo. Eu e o Rafael, eu e meu irmão, a tia Sara também, que é lá do Instituto IOD, a gente não para de estudar. Nós estudamos todos os dias. Eu, há muitos anos, estudo todos os dias da minha vida. Todos os dias eu estudo. Por quê? Porque nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com pessoas, com famílias, com dinheiro, com prosperidade. E tudo que a gente faz no campo de alguém, se positivo, ótimo, se negativo, isso volta. Se positivo também volta, né? Mas daí é coisa boa. Então, entenda, compreenda que a grandeza de um profissional de terapia está no estudo, está no conhecimento. Não está na adivinhação, não está no conselho, não está. Não. Gente, é ferramenta, é técnica. Eu posso ajudar alguém quanto mais eu aprendo, mais eu auxilio no meu processo e do meu lugar.